Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Se você não me conhece, eu me chamo Felipe Loubach, eu sou colecionador. E se você está chegando aqui agora, já deixa o seu like nesse vídeo, inscreva-se aqui abaixo no canal e aperta nesse sininho aqui das notificações para você receber um aviso sempre que eu colocar um vídeo novo. Ninguém imaginava, né, que o San Francisco 49ers poderia vencer esse jogo contra Los Angeles, especialmente vencer de uma forma tão dominante como foi. A equipe do Los Angeles Rams tem um elenco repleto de grandes jogadores, né? Talvez no papel seja favorito, né, para o Super Bowl. Muita gente já aposta nisso, inclusive eu mesmo tenho defendido que é um time que está aí para competir realmente, para no mínimo chegar nas finais aí de conferência, né? Porque realmente vem apresentando boas performances, né? Não somente tem um bom elenco, como vem convertendo essa expectativa em números. Só que na NFL nem tudo é tão óbvio, né? O futebol americano ele tem dois fatores principais, eu diria, que podem corroborar para um resultado positivo ou negativo. O primeiro fator é uma fórmula, é uma tática. Né? E quando eu digo fórmula aqui, eu estou falando especificamente de um conceito técnico da coisa. Né? O seu plano de jogo, né? Como que você desenha o projeto de ataque diante de um determinado sistema defensivo e como você planeja o seu sistema defensivo diante de um determinado plano de chamadas, né? Uma tendência de uma equipe. De acordo com os talentos individuais, os alvos e tudo mais, as características, né, daquele ataque. Esse é o plano tático. Mas só que tem um outro fator que é o fator humano, que é o diferencial, o desequilíbrio que o talento individual de um atleta pode trazer para uma partida. Então, quando você tem a soma desses dois fatores, você geralmente vai ter um resultado positivo ou negativo. Um fator que pode ser uma variante é o fator humano. Né? Mesmo o melhor dos atletas pode ter um dia ruim, pode ter uma performance ruim, pode não estar vivendo o seu melhor momento e ter uma queda de produção. Ou então você está contando que ele vai fazer um bom jogo e naquele dia isso não acontece. Agora, geralmente, esse outro aspecto, o outro lado da moeda, que é o plano de jogo, ele tem poucas variáveis, né? As variáveis seriam você perder talvez um componente importante do seu elenco, que faria uma diferença numa marcação individual, por exemplo, no caso da defesa. Você tem principalmente o jogo de trincheiras, né, que pode ser muito influenciado com lesões. Então, tem vários elementos desse quebra-cabeça que podem contribuir ou não para o sucesso ou para o fracasso de um time a partir do que ele planejou para um determinado jogo, para um determinado confronto. Eu tenho repetido aqui diversas vezes nas análises, nos comentários que eu faço, é claro que dentro da minha limitação de conhecimento, que vence o jogo, quem vence o jogo de trincheiras. E isso não sou eu que estou inventando, não é uma coisa que eu trago, né, do meu conhecimento particular. Isso aí é um conhecimento de domínio público do futebol americano. Né? O jogo de trincheiras ele estabelece quem ganha, quem domina e quem perde, quem é dominado. E ontem a gente viu um trabalho excelente dos bloqueadores, seja protegendo o Jimmy Garoppolo, seja abrindo espaço para corridas. A gente viu muita corrida. Eu tenho repetido aqui dia após dia a importância de você estabelecer o jogo corrido. Falei isso ontem. Eu sempre digo também da importância de você fazer um mix, né, entre passes e corrida para você ter a defesa honesta, como eu falei ontem. Né? Essa é uma citação também aí conhecida. Quando a gente olha para as estatísticas desse jogo, a gente vê um total de jardas de 335 para o lado dos 49ers contra 278 do Los Angeles Rams. As jardas passadas, a gente teve 226 do Matthew Stafford contra 179 apenas do Jimmy. Mas a gente tem uma efetividade muito maior dessas jardas passadas, né? Embora tenham sido poucas, elas foram efetivas, né? Mais passes completados, né? Inclusive com janelas muito pequenas. O que eu vi ontem foi um San Francisco 49ers muito parecido com aquele que chegou ao Super Bowl. Né? Então isso é muito bom de se ver, porque quando você olha para a campanha das duas equipes, né,
Agora tá 4-5, mas o 49ers chega 3-5 para esse jogo. E o Los Angeles, né, também chegava com 7-2 para esse jogo. E você olha e você fala, bom, a gente tem um time aqui que tem uma campanha positiva, um time com a campanha negativa, e no papel o elenco desse time é superior a esse. Então você tem claramente essa expectativa refletida na bolsa de apostas, né? Quando você percebe que uma comissão técnica, né, uma mente brilhante como a do Kyle Shanahan e até mesmo do Sean McVay, né, são duas mentes aí ofensivas muito reconhecidas, né, pela sua capacidade de leitura, de planejamento, você sempre imagina que diante de uma campanha positiva você vai ter a prevalência desse time que vem apresentando bons resultados. Mas aí quando o jogo começa, a gente tem o fator humano já se apresentando aqui. Uma falta de sincronia entre o Matthew Stafford e o Odell Beckham Jr. numa rota em profundidade, em que claramente você percebe que foi uma falha de comunicação ou uma falha na rota, não sei se o Odell ainda não está familiarizado com o playbook, e o Matthew Stafford fez um passe ali horroroso, uma coisa bizarra, você percebe claramente que foi uma falha de comunicação. E isso já abala emocionalmente o time, né? Quando você começa dessa forma já é muito ruim. E o domínio de trincheiras aqui do 49ers também foi fundamental, principalmente na linha ofensiva. A linha defensiva do 49ers também fez um bom trabalho, mas não tão bom quanto o da linha ofensiva. A linha defensiva conseguiu fazer uma certa pressão até em cima do Matthew Stafford, mas o que houve, principalmente, foram muitas falhas, né? A gente viu muitos drops, a gente viu muita dificuldade do Los Angeles Rams de correr com a bola, de encontrar os gaps, né? Então, a linha defensiva, claro, tem o seu mérito, mas o que chamou mais a minha atenção, e isso se reflete no placar, inclusive, de 31-10, e esse placar aqui, ele demonstra não somente uma capacidade de pontuação, como também a dominância entre os períodos do jogo. Quando você chega aqui já no quarto período, né, no último quarto, o jogo já tinha acabado. Né? Todo mundo que estava assistindo ali sabia que, diante da performance que você viu até aquele presente momento, a capacidade de reação de Los Angeles era muito questionável, até pelo fator tempo. Né? Mas principalmente pela incapacidade de produção. O time não conseguia produzir nada. Então, quando você tem aqui jardas corridas, isso também reflete esse trabalho das trincheiras do 49ers. A gente teve 156 jardas corridas pelo lado dos 49ers contra apenas 52 jardas do Los Angeles Rams. Então, isso aqui demonstra claramente o quanto que o 49ers conseguiu trabalhar isso com o Deebo Samuel, né, fazendo uma rotação. O Deebo Samuel também, que é um jogador muito dinâmico, brilhante, e a eficiência das terceiras descidas. A gente teve apenas 3 terceiras descidas convertidas de 10 tentadas pelo lado dos Rams, enquanto que a gente teve 8 de 14 tentadas, né, pelos 49ers. Isso daqui deixa claro também o quanto que você está dominando o jogo nas trincheiras. Né? A eficiência das quartas descidas. A gente teve 2 tentativas aqui, no caso de Los Angeles, né, que foram frustradas, inclusive com um fake ali bizarro, né, onde seria um field goal e eles fizeram uma tentativa ali de passe que foi frustrada, né, que não enganou ninguém. Os sacks aqui, a gente teve 2 sacks, né, em cima do Matthew Stafford, enquanto a gente teve um apenas no Garoppolo, mas a grande questão aqui não é nem a questão dos sacks, tá? As interceptações também, você vê que a primeira interceptação, como eu disse, foi esse erro aí, talvez de leitura do Matthew Stafford, ou mesmo uma falta de sincronia na rota, e a segunda interceptação já não foi tanto culpa dele assim. Tudo bem que a marcação estava boa ali, a cobertura estava boa, mas foi uma bola ali meio que desviada, respingada, né? Como foi o caso do Brady também, na primeira interceptação. Eu comentei isso, né, semana passada. A posse de bola, um outro fator aqui, né, que também fica evidente, você teve o San Francisco 49ers quase com o dobro de posse de bola. Se tem uma coisa maravilhosa para o fã da NFL, é você ver campanhas longas, né? Primeiro que uma coisa que é muito chata no futebol americano são os comerciais, né? A gente precisa dizer isso. Até na transmissão norte-americana, os comerciais ainda até são mais, assim, interessantes, né? Mas especialmente na ESPN aqui do Brasil é muito chato, são comerciais repetitivos, uma coisa terrível.
Dito isso à parte, né? Quando você tem campanhas longas, você, cara, tem um jogo ali muito mais dinâmico. O futebol americano é criticado por quem não acompanha o esporte, né? Por ser um jogo que para muito. E as campanhas longas, né? Você tem ali uma frequência, você tem uma continuidade, você tem uma fluidez. É muito bom você ver isso. E o San Francisco 49ers apresentou isso diversas vezes ontem. 39 minutos e 3 segundos de posse de bola contra 20 e 57 dos Rams. Cara, isso é um domínio absoluto. Então, a gente falou aqui sobre, né, essas estatísticas assim mais superficiais, mas agora a gente vai falar sobre números concretos dos jogadores especialmente. O Matthew Stafford acertou apenas 26 de 41 passes tentados, isso que é muito atípico para ele geralmente tem uma média alta. Ele lançou para 243 jardas e teve aí um rating de 5.9. Foi interceptado 2 vezes, lançou para um touchdown, enquanto que o Jimmy Garoppolo, ele acertou 15 de 19 passes tentados, quer dizer, ele lançou muito menos, mas ele teve uma eficiência muito maior, um aproveitamento muito maior, 182 jardas, mas olha só o aproveitamento dele, 9.6 para 2 touchdowns, excelente. Aqui quando a gente já vai falar do jogo corrido, aqui fortalece ainda mais aquele argumento que a gente tem trabalhado sempre. O Elijah Mitchell correu 27 vezes com a bola para 91 jardas. O Deebo Samuel correu 5 vezes para 36 jardas. E por aí você vai vendo. Pelo outro lado, o Sonny Michel não conseguiu, né? O Darrell Henderson também não conseguiu, correu apenas para 31 jardas em 5 carregadas. Então, esse jogo de trincheiras foi fundamental. O Deebo Samuel também recebeu 5 vezes para 97 jardas, ele que anotou um touchdown. O George Kittle, que na minha concepção, ele é, estando saudável, o melhor tight end na posição atualmente da NFL. E um diferencial dele aqui é a capacidade dele de bloquear. Ultimamente a gente tem visto muitos tight ends, né, que aí vindo nessa linha ainda do Rob Gronkowski, né, eu lembro do Jordy Nelson, o próprio Travis Kelce, enfim, a gente tem diversos tight ends aí na liga com uma capacidade muito grande de jardas após o primeiro contato, né, de ter uma mão boa, de conseguir ganhar na cobertura individual, isso é muito importante. Mas uma função, né, que é muito negligenciada, assim, é a função de linha, é a função de trincheira, é a função de bloqueio, de proteção. E o George Kittle faz isso muito bem. Inclusive ontem, cara, teve uma jogada sensacional ali que ele anulou completamente o Von Miller, cara. Ele tratorou o Von Miller, passou por cima dele. Isso é sensacional. Então, o George Kittle tendo esses dois lados da moeda, coloca ele em outro patamar quando ele está saudável. Isso, inclusive, ontem foi dito até pelo Paulo Antunes, né? Cooper Kupp ontem com 11 recepções, 122 jardas, ele geralmente vai bem, mesmo quando o time vai mal, né? Mas isso não foi suficiente. Eu já disse aqui do George Kittle, né? 5 recepções, 50 jardas, mas o Deebo Samuel foi o nome desse jogo, isso sem sombra de dúvida. A gente não teve fumbles no jogo de ontem, o que pra mim foi uma grande surpresa, né? Porque com esse jogo de trincheiras do 49ers funcionando muito bem, a única coisa talvez ali que faltou, né, se é que a gente pode dizer isso, seria forçar um pouco mais de turnovers, né, também no jogo corrido, já que os Rams não estavam conseguindo correr com a bola, né, e o jogo de trincheiras do 49ers estava muito bom. Isso é uma fragilidade ali que poderia ter sido identificada para se trabalhar em cima e tentar forçar esses fumbles aí, mas não aconteceu. Como eu disse, né, o trabalho dos bloqueadores aqui foi sensacional, limpando os trilhos aí para o jogo corrido do 49ers, que ajudou muito, como sempre, o play action do Jimmy Garoppolo funcionar melhor, né, e aliviar também a pressão sobre ele. Então, pessoal, foi basicamente isso, né, o resumo desse jogo. A NFL tem a cada semana nos surpreendido, e eu acho que até essas surpresas já não são mais tão surpresas assim, né? O trabalho da comissão técnica do 49ers, né, eu tenho dito isso, é muito bem feito, são pessoas capacitadas e reconhecidamente talentosas, e assim, a gente conseguiu ver muita coisa positiva ontem no jogo do 49ers. Não foi sorte, não foi simplesmente o Los Angeles Rams jogando mal, né? Foi de fato o 49ers jogando muito bem. Então, o time, né, a partir de uma performance como essa, pode ressignificar a sua temporada, né? O fator emocional aqui, o fator de confiança, ele pode fazer toda a diferença.
Então fiquei muito animado com esse jogo. O Jimmy Garoppolo acertando passes em janelas muito curtas, uma coisa excelente, cara, extraordinário. Tem que tirar o chapéu aqui para ele, porque quando ele joga bem, ele joga muito bem e convence. Então, aqui fiquei muito contente com essa performance do 49ers, fiquei surpreso realmente, né, com a baixa produção aqui do Los Angeles Rams, mas acredito que o time tem total capacidade de reverter isso. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, por favor, deixa o seu like, compartilha para o seu amigo aí que também é fã do futebol americano. E se você não quiser perder o próximo vídeo, clica aqui nas notificações. Se você quiser conhecer toda a minha coleção, é só você clicar no link da rede social que está aqui abaixo. Um forte abraço, eu encontro vocês no próximo vídeo.